Comissão especial que está analisando a PEC 199, a PEC que estabelece cumprimento de pena a partir do julgamento em segunda instância, ficou muito conhecido pelo nome prisão em segunda instância, mas é sempre bom ressaltar que é para outros cumprimentos de pena também, não apenas a prisão, mas também pagamento de multa, quando esse é o caso, as outras medidas, de penalidade e também os outros ramos do direito, não só no caso penal, mas no direito administrativo, no direito tributário, a partir da segunda instância já termos o cumprimento da pena e não na quarta instância, como muitos casos acontecem hoje no Brasil. Essa comissão realizou hoje mais uma audiência pública, mais um debate profundo sobre o tema e hoje um espaço dedicado especialmente aos representantes do Ministério Público, também chamado na linguagem jurídica do parquê, aquele que é o pessoal responsável por fazer a acusação, por representar o Estado na acusação contra uma pessoa nos vários ramos do direito. E aí um dos convidados para esse debate no dia de hoje foi o Dr. Pedro Ivo de Souza, que representa aqui a CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. A gente tem muitos detalhes por conta justamente dessa PEC tratar não só dos casos penais, mas de todos os outros casos, mas a gente tem algumas discussões mais imediatas. Uma delas é exatamente essa, se deve-se fazer o esforço de modificação da legislação para pegar todos os ramos e não apenas o penal, como era em boa parte o clamor de parte da sociedade, mas também se ela deve valer já imediatamente ou se seria necessário um vacatio, um tempo assim, para que se regulamente. E a CONAMP se manifestou em torno desses pontos. Queria que você fizesse um resumo para a gente das posições em relação à PEC. Nós tivemos uma excelente reunião hoje aqui, em que nós pudemos dar à casa o posicionamento da Associação Nacional sobre a PEC 199. Então a PEC 199 que traz um efeito sobre uma estrutura jurídica processual no país, que não se resume ao âmbito penal, ela é muito importante. E ela é importante porque ela prevê a modificação do artigo 102 e do artigo 105 da Constituição, estabelecendo que o trânsito em julgado começa a acontecer após o julgamento de uma segunda instância. Com isso, nós temos algumas situações a ser tratadas. O direito intertemporal, por exemplo, quando seria válido, então, essa modificação? E a discussão aqui foi no sentido que, como se trata de uma norma de caráter processual, a partir da vigência ela teria plena aplicabilidade. Também foi um ponto muito importante na discussão que não teria restrição temática, limitação temática. As modificações elas seriam aplicadas para todo e qualquer ramo do direito, mas com uma necessidade, é bom que se diga, também foi outro ponto que nós avançamos aqui, de um tempo para que as reformas no CPP e no CPC, as reformas dos regimentos internos do STJ, do STF sejam feitas. De uma forma geral, a análise de todos os participantes aqui é pela constitucionalidade da proposta, ainda que haja alguns posicionamentos contrários em razão de uma extensão do princípio da presunção da inocência, a ideia aqui foi de que esse princípio ele não tem natureza absoluta, e que, como se encerra a discussão fática a partir da segunda instância, seria já o momento adequado para a execução da pena. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Fez uma bela síntese e, de modo geral, todos os três representantes do Ministério Público tiveram uma posição muito semelhante a respeito do tema. Muito obrigado, doutor Pedro Ivo de Souza, repito, representante da CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Convidei também o deputado Daniel Tzerciak, aprendi o sobrenome, Tzerciak do PSDB, que foi o proponente desse debate. Eu começo com uma pergunta, deputado, que é a seguinte: muitos aqui chamaram a atenção para o fato de que se faça as modificações necessárias para que o cidadão tenha terminado essa sensação de impunidade que diz respeito a muitos casos que se estendem indefinidamente na justiça, mas que se fizesse isso de modo a dar efetividade, que não apenas se mudasse o nome de um determinado recurso, porque continua existindo possibilidade de recurso ao STJ e ao STF, porém com outros nomes. Como garantir que esse alerta realmente seja válido, que você não vai apenas mudar nomes de recursos? Para quem nos acompanha ao vivo agora na TV Câmara, é bom salientar o seguinte: como autor do requerimento, a presença do Ministério Público aproxima justamente o que a população em casa imagina. E foi dito aqui nessa audiência pública, são muitos recursos, muitos embargos de declaração. Embargos de declaração é recurso atrás de recurso, atrás de recurso. E aí qual é a sensação e o que de fato acontece no Brasil? A impunidade. E é isso que nós precisamos acabar. Então, a audiência pública ela serviu justamente para trazer
com uma linguagem muito didática, com algo muito próximo, o que acontece no dia a dia, com vários casos de latrocínio, de homicídio, de estupro no Brasil. Então a comissão amadureceu o assunto, temos a convicção da aprovação, talvez até por unanimidade, dentro da comissão, e é claro que precisa haver alguns ajustes nas questões, não, como foi bem colocado, não adianta a gente apenas mudar os nomes e não mudar na prática. E é por isso que nós estamos justamente aqui tratando e ouvindo os operadores do direito em várias áreas, e essa de hoje serviu justamente para poder fazer essa aproximação do que acontece na realidade, no dia a dia, e não ficar aqui de forma técnica, né? E para quem está agora acompanhando em casa, em todo o Brasil, sabe, né? Muitas vezes tem um vizinho próximo, tem um parente, um familiar que foi vítima e que muitas vezes não acontece nada. Então a gente tem que mudar isso aí, o Brasil precisa se tornar um país sério diante os demais países e com certeza a gente vai cumprir o calendário da comissão e até o final de março as audiências públicas aqui, depois levar a pauta para o plenário. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Daniel Dzerciak, PSDB, proponente desse debate hoje sobre o cumprimento de pena após julgamento em segunda instância no âmbito da comissão especial, um debate com representantes do Ministério Público, o órgão responsável pela acusação no âmbito do nosso sistema judiciário. Toda a íntegra desse debate, que inclusive foi mais profundo, tratou de uma questão que não diz respeito exatamente à questão da segunda instância, mas está no debate nos meios jurídicos e políticos, que é o juiz de garantias, também foi tratado nesse debate, e o debate na íntegra está disponível para você no nosso canal aqui da Câmara dos Deputados no YouTube. Fica o convite para você assistir, compartilhar, disseminar esse conteúdo que debate em profundidade esse tema que é muito caro ao brasileiro, do combate à impunidade. A qualquer momento, mais informações ao vivo ou gravado de qualquer canto aqui do Congresso Nacional, agora na Câmara. Até mais.